Débora Diniz. Débora Diniz. A senhora representa hoje nesse país o que há de mais podre e imundo. Se é que essa pessoa a gente pode chamar de ser humano. O que a senhora defende é imoral, amoral, ilegal. Se dizendo feministas, fedorentas, defecando nas ruas, mostrando seus corpos peludos. O olhar dessa mulher é sinistro. Porque se fosse um país sério, a senhora já estaria, nesse momento, recolhida, trancafiada, aguardando a designação de uma data para a sentença de morte. É sinistro, de alguém que não tem alma. Eu abomino sua conduta. Eu, de forma simbólica, a condeno à prisão perpétua. O que será que eu fiz para que me ameaçassem, perseguissem, intimidassem? O que será que estava acontecendo para que eu caísse no radar disso que me parece ser um redemoinho de ódio no Brasil, do qual tem uma máquina de ódio? To understand what is happening with me, we need to understand who is the new president of Brazil. Havia uma ação na Suprema Corte do Brasil, no Supremo Tribunal Federal, em que se pedia a descriminalização do aborto. Ela foi apresentada à Suprema Corte no dia 8 de março. Essa ação ela foi construída pela organização a qual eu coordenava, eu liderava, se chama ANIS, junto com o partido político, que é o PSOL. E a Corte convoca o que são chamadas audiências públicas. Quando se há a convocação dessas audiências públicas, e eu fui uma das pessoas convocadas pela Corte para ser ouvida, aí começam a chegar ameaças. Sabe o significado e a seriedade da maternidade. É alguém que aborta porque vive o cuidado maternal e se vê diante de um imperativo de não ser capaz, por diversas razões, de levar adiante uma gestação. Elas tinham um tom diferente do que até então eu já havia vivido, com isso que nós chamamos de ódio nas redes, palavras grosseiras ou mesmo xingamento. Era diferente. A composição narrativa era um misto de uma intensa misoginia, com ameaças concretas e explicitamente de matar, com uma retórica religiosa. Já em julho, as ameaças começam a ficar muito mais agressivas. Elas eram direcionadas à Universidade de Brasília, onde eu era professora, eram direcionadas à reitora, eram direcionadas a todos os meus colegas na faculdade de Direito. Elas eram encaminhadas aos meus irmãos, às minhas irmãs, aos meus pais, ao Marcelo, meu companheiro no trabalho, aos colegas dele no trabalho. Num mundo chamado da internet profunda, de deep web, ali já havia ameaças com valores para me matar, já havia essa circulação com dados privados dos meus familiares, que eu vou descrevendo dessa maneira, parece uma grande máquina de inteligência, mas eu queria pedir licença e dizer que às vezes é muito menos, mas que tem um efeito de grandiosidade por uma característica desse tipo de terror. Isso é um terrorismo, né? Que é de fazer a vítima um personagem radioativo. A vítima passa a apresentar risco aos outros, mesmo que ninguém saiba a magnitude daquele risco. Então isso foi chegando nessa escalada de um terror difuso, de um terror persistente, de um efeito contagioso a todas as pessoas às quais eu podia, todas da minha vida cotidiana, que eu podia estar em contato. Então eu passo a ficar sob escolta. Ela não era uma vida sustentável porque nem eu e nem ninguém conseguia medir qual era a realização dessas ameaças, o quanto elas seriam realizáveis, mas que potencialmente elas poderiam ser realizáveis por um efeito contágio de um indivíduo solitário. Porque elas circulavam entre diferentes comunidades.
Então, na primeira semana de setembro, ainda antes das eleições, eu já saio do país. Marcelo fica para começar a fazer o que tinha que se fazer, que é entregar a casa, se desfazer. Nós somos casados há 26 anos, se desfazer de uma história de 26 anos, que é uma história material. A gente descobre na vida que a gente é capaz de se desfazer de tudo, né? A memória que vai importar é outra. Essas ameaças me acompanharam 2 anos e meio, ou seja, elas continuaram esporádicas ainda fora do país. Elas se mantiveram insistentes e persistentes. Eu sou a favor de que as pessoas possam decidir como querem morrer. Que essa é uma decisão de como querem viver. E o que eu resolvi fazer do meu lado foi acreditar na institucionalidade de um Estado democrático, né, de direito. Nem que seja para verdadeiramente investigar, reparar, não só a mim, mas outras pessoas depois de mim, ou criar memória. E é isso que eu venho fazendo nos últimos 3 anos, insistentemente tentando investigar, punir e criar memória. Eu me vi em um espaço que eu nunca havia habitado, que era ser o da vítima. Esse ele não é nenhum espaço, nenhum papel e nenhuma relação simples. Porque há normas de como ser uma vítima. As mulheres sempre souberam disso. Mulheres vítimas de violência sempre souberam disso. Eu sou uma vítima digna, mas eu performo mal o lugar da vítima. Porque eu me lanço a dizer: eu vou brigar, eu vou litigar, eu vou construir memória, eu vou enfrentar o agressor, eu vou falar em termos que não é apenas o da vítima, mas é de que pensa esse processo e quer transformá-lo. YouTube has to be accountable for supporting hate speech. Essa é uma forma de disputar as verdades em circulação. Essa é uma forma de disputar memória. Essa é uma forma de documentar a história, mesmo que eu perca no tempo presente sobre quem conta a história. Outras mulheres depois de mim vão abrir esses arquivos e poder contar essa história. Mesmo que tudo dê errado agora, mesmo que eu venha a morrer. Então hoje eu sou uma ativista de direitos humanos em risco de vida no Serviço Nacional de Proteção sob o governo Bolsonaro, com a ministra das Mulheres, da qual me ofende publicamente, da qual eu tenho disputas judiciais contra ela, mas eu vou continuar acreditando. Porque qualquer coisa que me aconteça é também responsabilidade histórica do governo brasileiro. Eu não deixei de ensinar. Eu quero disputar, eu quero estar, eu quero aprender com as novas gerações. Há uma efervescência no país e o desterro, ele não podia me imputar esse segundo castigo, que era não estar com as pessoas. Eu gosto de gente e o desterro me fazia estar longe das pessoas, né? Viver em outro país é viver uma vida de empréstimo. E habitar, a gente precisa de hábitos. Isso não se cria quando se vive um desterro de um dia para o outro. Então, eu tinha que me manter conectada a essas pessoas. E eu passei a entrar no espaço da não existência, porque ser perseguida, ser intimidada pela matéria que existimos, que é o próprio corpo, sobreviver e desaparecer. Sobreviver e desaparecer. E a disputa contemporânea é por espaços de aparição. Então, eu tive que pensar aonde eu iria disputar a aparição. Então, eu entrei no Twitter, entrei no Instagram. É um espaço que tem todos os problemas que nós já sabemos, especialmente para as mulheres.
o ódio, a perseguição, mas ele também tem de construção de alianças, de ecossistemas de valores democráticos como eu nunca tinha visto. Comecei a construir alianças com pessoas das quais eu não conviveria, das quais eu não conheceria, das quais eu não aprenderia coisas, e construir com elas comunidades de pertencimento. O ódio, ele faz isso. Ele tem um poder tão grande, que eles são tão poucos, que eles carregam quase que o direito único à interpelação. Passam a ser eles que interpelam. Qual é a glória literária de Débora Diniz? Nenhum, ninguém conhece. Não vão ser eles. Como essa outra multidão que chega aqui, que oferece o seu tempo para me ler, como ela me convoca? Eu disse, pois bem, se esse é o lugar, eu vou fazer daqui uma sala de aula. A sala de aula que eu fui proibida, a sala de aula que eu não posso mais chegar, eu não sei quando eu vou poder voltar. E eu não sei dizer se hoje é talvez uma das maiores salas de aula do mundo. Se cabe uma palavra, de uma maneira, nós fazemos uma assembleia majoritariamente de mulheres, e que é como nós pensamos melhor. Durante a pandemia eu fiz algo muito concreto e que me expandiu para comunidades muito diferentes das quais eu convivia, que foi fazer um álbum de memórias, né? Se eu já vivia em isolamento social antes da chegada da pandemia, ela foi um isolamento dentro de um isolamento. E eu disse, e qual vai ser a minha participação nesse momento do mundo, nesse luto coletivo? E eu tinha a convicção de que em lutar é uma forma de resistir. Em lutar é uma forma de se rebelar. E aí, com um colega, que é um artista plástico, chamado Ramon Navarro, nós criamos um álbum no Instagram que se chama Relicário. E o que nós fazíamos era, todos os dias, escavar uma notícia de uma mulher anônima, em jornal da igreja, em jornal do sindicato, em blog de comunidade, aquela mulher que nunca seria nem notícia de jornal. Nós imaginávamos com fotografias de um tempo que não era o nosso. Mas nós queríamos construir a ideia de que essa mulher era qualquer uma de nós, podia ser nós, foram nossos antepassados e vão vir depois de nós. Então, a desconstrução do tempo histórico era aquilo que nós vivíamos, porque nós vivíamos uma perda do senso de historicidade, mas nós vivíamos também uma paratopia, uma ausência de geografia, onde estamos, o que é a casa, o que é isso que nos restou. Então nós fazíamos colagens de como nós imaginávamos aquela mulher com os fragmentos de memória deixados por uma notícia que a reduzia a números. Era uma biopolítica, né, de matança, mas que sempre havia um fragmento. E esse trabalho foi tão impactante, ele teve imensa repercussão no Brasil. Era a triangulação do luto com um anônimo dizendo: você lembrou da minha mãe, você transformou minha mãe em memória, você compartilhou essa história. Relicário é um álbum de memórias. Memórias de mulheres mortas na pandemia de Covid-19 no Brasil. As histórias foram escavadas de notícias. Um dos grandes desafios de uma operação, de resposta a uma operação de horror, de terror, como é o que se passou comigo e com outras pessoas, é que é como se indignar. Mas como se indignar de uma maneira que seja capaz de aproximar outras pessoas. Que a indignação ela pode ser um sentimento muito solitário. E nós temos uma história disso nos sistemas de opressão. Elas geram indignações que muitas vezes não conectam outros, ou por um cinismo dos que oprimem, ou porque nós precisamos desenvolver linguagens que sejam capazes de romper com um estado de coisas, né? E a mim, a indignação, ela sempre precisou de linguagens que permitissem a conexão por afetos que fossem o da possibilidade de reconhecimento, de aproximação, a beleza. A beleza, ela é um elemento de composição que não é tão comumente usado em narrativas de direitos humanos e do feminismo. Porque nós vivemos em tão permanente estado de indignação sobre o horror que acreditamos que a estética precisa também trazer o horror.
mas a beleza me mostrou nos últimos anos que é uma ferramenta, que é uma porta de entrada para o encontro. A beleza é um convite ético ao encontro, porque ela faz uma ruptura em falsos muros. Então ela permite dizer, pare um pouquinho, mas ela tem que ser uma estética verdadeira, né? Como a palavra também. A verdade é um elemento que talvez nós não saibamos como definir, mas a gente sabe como sentir. E as pessoas sabem. Na palavra, na escuta, no que elas veem, como elas se encontram. Isso para mim é muito claro. We're not making a right. We're just on South and Cherry, South and Cherry. If you want to go to South Cherry, please get up here. Or South